Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal. E hoje eu vou entrevistar o biólogo Rafael Mitsuo Tanaka, que é biólogo da ONG, da ONG, Projeto DACNIS, em Ubatuba, no estado de São Paulo. Essa é uma entrevista da série de empregos não acadêmicos, que é uma dúvida constante dos alunos que têm entrado na graduação agora. Eles acham que os cursos estão muito voltados para a área acadêmica e alguns não gostam muito dessa abordagem e quer ter uma noção mais prática, de uma atividade mais prática ou mais aplicada. A gente faz o episódio sobre empregos não acadêmicos. Então hoje eu estou aqui com o professor Rogério Grassetto e com a aluna especial do programa de mestrado de Ciências Ambientais aqui da Unifal, a Beatriz Silva, que vão me ajudar a entrevistar o Rafael. Primeiro, Rafael, agradecer por ter vindo aqui, para dar essa entrevista. E aí vamos... eu sempre começo com a primeira pergunta. Na verdade, é uma pergunta mais para você, oportunidade para você falar sobre a sua formação e a gente tentar entender desde que você entrou na biologia e como você conseguiu entrar nessa ONG aí. Então, eu entrei aqui na Unifal em 2012, no curso de Ciências Biológicas, e eu fiz experimentei algumas coisas, na herpetologia, mas logo de cara eu conheci a Érica, que me apresentou para modelagem, para ornitologia. A professora Érica, daqui da Ecofrag. Sim. Comecei a me interessar bastante pela área, era um assunto que me interessava, que me chamou bastante atenção. E logo de cara, sim, já me identifiquei, comecei a trabalhar, ser aluno orientado dela, tanto no estágio quanto no TCC, e fui aprimorando, cada vez mais. E no último período da faculdade, eu já estava fazendo TCC, um outro aluno, o Rafael Menegutti, ele me chamou para ajudar ele com o campo de herpetologia. Lá nesse projeto, no projeto DACNIS, que ele já desenvolvia alguns projetos lá. E eu aceitei, Fui lá a primeira semana, ajudei ele tanto na parte da herpeto quanto da ornitologia, que tinha a equipe lá. Lá fiquei uma semana, voltei para cá. Aí, no próximo mês, ele me chamou de novo para ajudar. Aí eles já me perguntaram o que eu queria fazer depois da faculdade. Aquela famosa sondada. Sim. Aí eu já fiquei esperto. Eles criaram um suspense antes, falando, a presidente da ONG vai vir aí conversar com você. Eu falei, nossa senhora. Aí ela veio pessoalmente conversar comigo, perguntou o que eu ia fazer, se eu ia fazer algum mestrado. E eu falei que pretendia fazer mestrado, que eu realmente pretendia, mas se eles tivessem alguma proposta de emprego, eu poderia abrir mão por hora, para ter essa experiência. E foi quando eles coincidentemente, eles precisavam de alguém da ornitologia para escrever artigos, desenvolver uns projetos, porque lá tem um herpetólogo, tem um outro rapaz que é mais um técnico de campo, que ele entende bastante de identificação de aves, mas não tem a base para escrever projetos e tal. Aí eles me chamaram, falaram que eles precisavam de alguém para essa área, e eu já aceitei logo de cara, E isso era antes do fim do último período. Aí que foi o último período foi, assim, entrega de TCC, algumas DPs para pagar, a pressão de ter um emprego me esperando, Porque se eu não passasse alguma coisa, eles não iam esperar 6 meses para me chamar, Então foi assim, uma pressão bastante intensa. Mas aí eu passei tudo, foi de boa, comecei lá em fevereiro de 2016 e assim, é uma área totalmente diferente do que eu fazia aqui na faculdade, totalmente diferente da modelagem. Lá eles trabalham mais com história natural, Então não tem pouquíssimas análises estatísticas e tal, apesar de que eles não desencorajam isso, eles até incentivam, não é um empecilho para eles. Peraí, deixa eu só dar uma pausa aqui para a gente entender uma coisa que acho que eu esqueci de perguntar. O que é exatamente essa ONG, Assim, o que eles fazem, qual é o propósito deles, se você puder explicar um pouquinho melhor. Então,
Essa ONG é uma ONG particular e que, assim, é uma mulher que ela tem bastante dinheiro e ela decidiu comprar uma área de Mata Atlântica, tem mais de 100 hectares, só para conservar. Não, ela não tem nenhum retorno. Sim, o que ela tem de retorno é alguns observadores de aves que vão lá e pagam para tirar as fotos na nossa área, mas é só isso. Ela não tem fins lucrativos e ela paga para conservar. E como que funciona lá? Nós fazemos as trilhas todos os dias. E durante essas trilhas fazemos os levantamentos da fauna, de flora também. Quando vocês fazem essa trilha, vocês não abrem a trilha, vocês percorrem uma trilha já feita, é isso? Sim, primeiro nós abrimos algumas trilhas, tem 4 trilhas, as trilhas têm algumas, como fala? Alguns desmembramentos, e nós percorremos essas trilhas. Dá cerca de umas 3 horas e meia de trilha, todo dia. E vamos fazendo levantamento e registrando alguns comportamentos que não estão na literatura, algumas coisas relevantes. E a gente tem várias publicações já, o projeto tem mais de 30 publicações só na área da história natural, com relação ao comportamento, Legal. esse tipo de coisa. Então é isso, a ONG visa a conservação através dessas publicações, publicações científicas sobre história natural, é basicamente isso. Aí, além dessas trilhas, você pode descrever mais um pouquinho algumas rotinas que você tem, tipo o seu dia a dia, ou que tipos de atividades no geral que vocês desenvolvem lá, além dessas trilhas? Então, atualmente eu estou indo de domingo a domingo, fazer essas trilhas, porque a gente estamos desenvolvendo um trabalho com Bótrope jararacuçu, que a gente está tentando entender como ela usa o hábitat, né? A gente está usando o método de carretel de linha, que a gente acopla uma carretel na cobra e solta ela no ambiente e deixa ela lá, vamos no outro dia, percorremos, se ela andou, nós seguimos a linha e vamos anotando tudo, se ela andou mais no chão, se ela subiu em alguma árvore, se ela entrou em rio. E atualmente a rotina está sendo essa, basicamente. A gente monitora essa cobra e depois partimos para as trilhas. E tem algumas outras atividades também. Por exemplo, uma aluna ex-aluna aqui da Unifal, entrou em contato com a gente para fechar uma parceria ela vai dar um curso ambiental de levantamento de fauna e métodos de campo, pediu para usar nossa área, né? Então são alguns subprojetos que a gente tem, né? Que a gente vai acoplando. Às vezes aparece alguém, a gente recebe guias de aves que vão com um grupo de pessoas lá, tem guias da Costa Rica já apareceram lá. Nossa área também já foi, o pessoal da BBC já foram filmar lá um documentário, 2 documentários já, não sei se vocês conhecem o Nigel Marvin, é um cara do Animal Planet, foi gravar um documentário lá. Então são subprojetinhos assim que a gente vai acoplando em cima do nosso projeto principal, né, que é o levantamento e as publicações. Eu queria pedir para você explicar um pouco melhor o que é a história natural que você falou, para quem não está ouvindo e está no começo da faculdade ainda, não. Então, história natural é uma área da biologia que procura entender as relações a nível mais de indivíduo, né, com o meio, através da observação. Então, basicamente uma observação mais do comportamento, né? Por que o bicho está ali? Por que ele está se comportando daquele jeito? Por que ele está comendo aquilo? Onde que ele dorme? São perguntas assim que a história natural procura responder, né, através da observação. É uma área que está cada vez mais fraca no ambiente acadêmico. Eu li um artigo esses dias que eles analisaram como está a história natural no ambiente acadêmico em umas universidades dos Estados Unidos. E eles viram que o número de textos relacionados à história natural nas apostilas de biologia, desde 1955, vem decaindo, assim, muito demais. Assim como o número mínimo de matérias relacionadas à história natural que você precisa cursar para ter um diploma de biologia, que vem de 1995 para cá, a média é de 0 matérias. Então, para você ter um diploma de biologia, pelo menos algumas universidades lá dos Estados Unidos, você não precisava ter nada relacionado à história natural, que eu acho bem estranho.
Sim. E, Rafa, deixa eu organizar aqui uma coisa. São vários. É só você ou são vários funcionários, pelo que eu entendi, né? Não, tem, por enquanto, nós fazemos as trilhas em 2 pessoas. Eu e mais o outro técnico de campo. Ah, tá. E o outro funcionário, que era o chefe, assim, ele já se aposentou, ele mudou de cidade, mas ele ainda tá de olho, assim, ajuda com algumas publicações, algumas dúvidas. Uhum. Mas de equipes mesmo, efetivas, é só eu e mais esse rapaz. Tá, então são vocês dois. E todo dia, então a função de vocês diária é percorrer a trilha. Percorrer algumas trilhas que a gente tem na área. Essas trilhas, elas pegam diversos tipos de ambiente, desde 20 metros de altitude até 500 metros de altitude, e a gente vai revezando, né? Cada dia a gente vai em uma trilha. Ah, tá. Vocês vão, durante a semana, vocês têm que passar por todas as trilhas, mas não todos os dias, né? Seria cada parte da trilha, vocês revezam durante a semana, né? Vamos dizer assim, né? Isso, exatamente, para tentar ser o mais representativo possível da área toda, né? Porque é bem difícil percorrer mais de 1 milhão de metros quadrados de Mata Atlântica. Quantos hectares dá isso aí, você vê? Mais de 100, 60 e poucos hectares, 100 e poucos hectares. E vocês, quando percorrem essas trilhas todas, né, durante a semana, vocês vão com um objetivo específico cada vez que percorrem, né? Ah, hoje a gente vai com o objetivo tal, amanhã a gente vai em outro lugar, mas com outro objetivo. Por exemplo, você deu o exemplo da cobra, né, da Bótropos aí. Então, um dia vocês foram lá, ou alguns dias vocês foram lá para acompanhar o que aconteceu com a cobra seguindo o carretel, né, a linha do carretel. Então, toda vez tem vamos dizer assim, algum objetivo específico, ou vocês vão percorrendo e durante o percurso vai surgindo alguma coisa e vocês anotam, ou as duas coisas? Então, a princípio nós percorremos as trilhas só observando mesmo os comportamentos. Se a gente achar alguma coisa relevante, aí a gente começa a acompanhar aquilo. Por exemplo, se a gente acha um bicho fazendo ninho e que a gente sabe que não tem essa descrição na literatura, a gente já começa a ir na trilha só para ver aquele comportamento, para acompanhar esse processo. Nós descobrimos uma área lá que tinha um sapinho, Brachycephalus, que provavelmente era uma espécie nova. Então, quando nós descobrimos, as trilhas noturnas eram dedicadas a isso. Mas quando nós não encontramos alguma coisa relevante, nós fazemos uma trilha geral, entendeu? Não tem um objetivo específico. Quando acha alguma coisa, aí a gente começa a trabalhar só em cima daquilo. E só pegando um pouquinho o gancho nessa coisa das trilhas, vocês vão fazendo assim só assim à vontade, procurando assim alguma coisa de comportamento diferente, ou vocês vão fazendo um catálogo de espécies também? Então, nós fazemos o levantamento das espécies, temos as nossas listas no Taxeus. Nós fazemos um relatório de espécies de aves 2 vezes por semana, geralmente na segunda e na quinta, segunda de manhã e quinta à tarde, final da tarde. Então, estamos fazendo isso há 4 anos já, esse levantamento da avifauna da área. Então vai virar uma publicação maiorzinha, vai ser um checklist com comentários sobre a sazonalidade dos bichos, quando que algumas espécies aparecem, quando elas não estão lá. Então é mais ou menos isso mesmo. E é voltado para a avifauna? Essas trilhas são voltadas para a avifauna? Não, é tudo. O que aparecer, nós estamos... Se ver algum tipo de comportamento, de qual táxon for, nós vamos atrás para ver se aquilo é novidade. E se caso seja, nós já corremos atrás de escrever e publicar. E aí vocês às vezes tocam uns projetinhos paralelos, como esse da área que a Bótropos percorre, isso nos outros horários que não da trilha. E falando assim do tempo que você está lá, que outros projetinhos desses paralelos já teve? E se tem algum outro que vocês estão planejando para frente, assim de coisas diferentes, além do levantamento e da observação de comportamentos diferentes? Então, agora nós estamos com a ideia... Eu comecei com a ideia de implantar um programa de estágio lá. Já estou conversando com eles lá. Quero proporcionar esse contato para os alunos de biologia, né, que acho que é muito importante. Nós temos já tivemos um projeto de educação ambiental. É uma coisa que a gente corre atrás também, só que é mais complicado pelo desinteresse das escolas, né, nisso. Deixa eu pensar. E
Você perguntou que tipo de projeto, assim, você quis dizer? Não, esses projetos que não sejam só levantamento, como você falou assim, esse da cobra, que você falou, né, que vocês acoplam um carretel e veem enquanto que ela caminha, né? Ou projetos mais focados, né, específicos. Uhum. Logo que eu entrei, eles já tinham descoberto um indivíduo de vira-folha, de peito vermelho, que estava numa trilha noturna, que estava dormindo sempre exatamente no mesmo ponto, todas as trilhas noturnas. Logo que eu entrei, já comecei a acompanhar esse indivíduo. E ficamos acompanhando por 7 meses, mais de 7 meses, e ele estava sempre lá. Então já era um dado interessante, que vale a pena ser publicado. Tá, só para o público que não conhece, porque para mim vira folha de peito vermelho parece bicho-papão, tá na mesma categoria, né? O que é? É uma espécie de ave, é um furnarídeo, que ele é de Mata Atlântica, e não se sabe quase nada sobre ele é bem um pouquinho raro até. Tá, é legal. Acho que esse pode ser um exemplo que eu queria pescar aqui pra gente, pra quem tá ouvindo entender melhor. Então vamos lá. É só um exemplo, né? Nesse caso você falou até que quando entrou já tinha esse dado, né? E acabou acompanhando. Mas vamos dizer que você está andando hoje, né? E aí viu um outro passarinho, sei lá, o vira-folha de peito amarelo agora. E aí você achou interessante, por algum motivo, né? Te chamou a atenção e aí você começou a acompanhar. Mas como é que você sabe se aquele comportamento, ou aquela ave, ou aquilo que te chamou a atenção ali é novo ou não? E se vale a pena acompanhar ou não? Primeiro vocês acompanham, registram, depois vão pesquisar. Como é que isso vira depois um projeto focal? Constatamos o comportamento e logo que a gente tem essas sacadas, vamos atrás na literatura. Pesquisamos na literatura, perguntamos para nossos parceiros, né? Que a gente nós temos bastante contato. E então é isso. Primeiro nós constatamos o comportamento, vamos atrás na verdade, quando nós constatamos, a gente já tem uma noção mais ou menos de se pode virar alguma coisa importante ou não. Mas aí para confirmar, nós vamos atrás da literatura, pesquisamos. Se não acharmos nada sobre, nós já começamos a escrever para publicar. E são basicamente notas, são mais notas científicas. De vez em quando sai um artigo maior, que vai ser o caso da jararacuçu, desse levantamento de 4 anos da avifauna, mas no geral são essas notas comportamentais. Então, também aproveitando esse gancho, explicar também para o pessoal que está começando na ciência, o que é essa diferença entre uma nota e um artigo propriamente dito. Muita gente não tem muita essa noção. Uhum. Então, nota científica, geralmente elas é mais curta, né? São mais simples, falam de algum comportamento inédito. Você não precisa detalhar tanto a metodologia como num artigo maior, você não tem uma discussão, né, sobre aquilo. É um dado que você acha interessante e quer publicar, mas que não daria para ficar na categoria artigo, né? Um artigo muito, muito grande, porque não tem assim, muita coisa para trabalhar em cima. Isso pode servir de subsídio para outros artigos. Pode servir de subsídio para outros artigos, para um projeto de conservação, porque a ideia é você conhecer a espécie, né? Conhecer o comportamento dela, para em cima disso você bolar alguma coisa, né? Conservar em cima disso. Por exemplo, depois de uns meses que eu entrei, nós descobrimos um ninho de uma espécie de ave, limpa-folha coroada, dentro de um ninho de bambu. E na literatura não se tinha conhecimento disso. Na literatura só falava que o bicho fazia ninho em barranco. E corte de bambu lá assim, tem corte de bambu a roda. Quantos bichos desses já não perderam o ninho porque não se sabia. Simplesmente não se sabia que ele fazia ninho lá. E é basicamente isso. Essas notas científicas podem servir de subsídios para artigos maiores de conservação. Legal. E agora me veio uma dúvida. Se por acaso Vocês já falaram que quase 30 ou mais de 30 artigos e notas já saíram desse local com esse esquema, né? Não são todos que saíram de lá. Digo, 30 publicações da nossa equipe. Alguns, por exemplo, foram um checklist das aves do arquipélago de Alcatrazes. Mas é a nossa equipe que está lá fazendo esse levantamento. Mas do local, mais ou menos quantos já saíram? Mais de 20, sim. Não, uma escala, mais de 20, tudo bem. Então, bastante
publicação. E artigos científicos ou também divulgação científica. São só artigos científicos. E se você está contando esses 20 aí, só contando só artigos científicos, tá? Temos algumas matérias, divulgação científica, que também já estão publicadas. A minha pergunta é que surgiu uma curiosidade, se por acaso, como é uma área fechada de difícil acesso, né, ou até desconhecido, que ali poderia ter alguma coisa legal, ou está aberto para algum projeto, se por acaso alguma universidade, algum pesquisador de fora, vendo as publicações científicas ou vendo as publicações de divulgação, descobriu vocês e se interessou em fazer alguma coisa lá, e existe essa parceria? A gente está de porta aberta. Para pesquisa não tem nem o que pensar. Se alguém quiser desenvolver um trabalho lá, nós temos a sede lá, que acomoda, tem 2 quartos e tal, dá para ficar lá, e de portas abertas. Já entraram em contato com a gente, já ficaram lá, inclusive a semana passada foram uma pesquisadora da Unifesp com um aluno dela, que eles vão lá para estudar uma espécie de sapo, e foram lá para conhecer a área. E todo o doutorado desse aluno vai ser na nossa área. Então já aconteceu esses e ela está aberta e estimula esse tipo de coisa. Então, e aí quem está ouvindo e se interessou, como é que faz? Só entrar em contato, tem o meu e-mail, que é Rafael. Eu vou deixar no post aqui o e-mail. É rafael.mitsu, mitsuo, @gmail.com. Aí manda e-mail, fala que está interessado em coletar os dados para o projeto lá, e marcamos os dias, e é isso, já estamos de portas abertas para esse tipo de finalidade. Eu queria saber, assim, acho que todo mundo que faz biologia sempre fica muito interessado em ver bicho diferente. Quando você começou o trabalho lá, agora você deve estar até acostumado, né? O que você via, assim, que você ficava mais empolgado, assim, para ir pro campo todo dia, te empolgava mais? Então, como eu tendia para ornitologia, por vários meses, algumas semanas, sempre que eu ia para trilha, era espécie nova, diferente, espécies raras, pacas, tamanduá-mirim, já encontrei assim, 4 metros andando assim no chão. Então, por um bom tempo, era tudo novidade para mim, que são ambientes diferentes, né? Fazia levantamento só aqui em cima, ali na área de baixada era toda uma composição de espécies totalmente não, eram bem diferentes, né? Tinham bastante coisas novas. Legal, então aí acho que dando uma muladinha um pouco aqui, seguindo na nossa pauta, a gente tem umas curiosidades que também, até tanto como professores quanto para os alunos, 2 lados de uma mesma moeda, assim. O que você teve que se virar e fazer lá no campo que você não teve subsídio da sua formação? Ou, por outro lado, o que você teve também que você achou positivo na sua formação que te ajudou no seu trabalho lá? Tem essas 2 coisas, né? O que ajudou na formação e o que faltou? Então, eu só tô lá porque eu comecei o estágio com a professora Érica, porque ela me introduziu à ornitologia, né? Então, isso, se não fosse isso, se eu tivesse escolhido alguma outra coisa, eu já não estaria lá. E lá eu tive que me virar bastante, né? Assim, para atrás de me situar na situação da história natural, porque eu tive pouquíssimo contato. Aqui tinha campo, mas era mais laboratórios, análises e tal. E questão de comportamento, tive que correr atrás. O meu ex-chefe lá, ele me ajudava bastante. Ele era herpetólogo, né? Mas ele conhecia bastante das áreas, então cada saída de trilha era uma aulinha, assim, que ele ia me explicando o que eles já acharam, por que aquele indivíduo está fazendo aquele comportamento. Então, nessa parte não tive muito subsídio da faculdade, né? Porque não tive esse contato. Mas eu só tô com esse emprego agora porque por causa do meu estágio, TCC, que eu fui atrás da professora Érica. Mas às vezes a gente nem se dá conta a gente fica muito focado no conteúdo, né? Então você está falando, não tive conteúdo de história natural ou na oportunidade de quando você fez estágio com a Érica, de ter ido tanto para campo, para conhecer mais as espécies, né? Ficou mais na parte de modelagem, né? Mas qual foi a sua facilidade, o grau de facilidade ou dificuldade, né? De
correr atrás desses conteúdos que não foi dado. Quer dizer, porque uma das coisas do curso de graduação não é apenas apresentar o conteúdo, mas formar um profissional independente. Quer dizer, caso o conteúdo, mesmo que a gente desse todo o conteúdo para vocês que existissem, né, daqui a 10 anos o conteúdo muda, né, é cíclico, né, ou então aquele conhecimento que você deu durante a faculdade caduca, né, já é renovado, né, já tem coisas novas, né. Então, qual foi a sua dificuldade de ser independente? Ou seja, já que você se formou e teve toda essa bagagem profissional, né, essa bagagem acadêmica, você teve que correr atrás de coisas novas, mas a bagagem que você teve te facilitou ou não? Então, não só o conteúdo, mas também essa parte extracurricular, né? Extraconteudística, né? Não, totalmente. Porque foi no estágio e no TCC que eu aprendi como pesquisar na literatura, como ir atrás das informações, como entender alguma situação nova, né? A faculdade foi, assim, imprescindível nesse quesito, porque não foi tão difícil assim. Apesar, o que facilitou é que eu gostei muito, assim, logo de cara da área. Então não tive muito problema, né, para correr atrás dessas coisas. E o ambiente ali também ajudou bastante. Eles foram muito receptivos, me ajudaram bastante nessa parte de história natural, me colocaram em contato com pessoas que entendiam do meio, então eu fui atrás de conversar com outros pesquisadores que estudam história natural. Então tive também ajuda de outros pesquisadores para me colocar, né, me situar, né. Vocês estão numa área, pelo que você falou, bem conservada, né? Mais de 100 hectares, num lugar distante. Mesmo assim, vocês têm que ter acesso a essas informações da pesquisa. Como vocês fazem? Como vocês têm esse acesso? Como vocês têm uma biblioteca lá dentro, vocês acessam através da internet, a internet funciona lá dentro. Como que é o processo depois que vocês conseguem verificar alguma coisa interessante no campo? Como é que vocês correm atrás dessa informação para ver se é novidade ou não? Se isso vai valer a pena para fazer os projetos focais aí? Então, não tem internet na nossa sede. Toda a nossa busca na literatura é feita em casa. Em casa. Então a gente registra as coisas lá, temos os nossos dados lá e toda essa busca é feita em casa mesmo. Temos alguns livros, guias lá na sede, mas a busca em si é de casa, é um home office. E para meio que fechar esse bloco aqui, e ainda na linha daquelas coisas que talvez tenham faltado na graduação, vou fazer uma pergunta mais focada assim. Digamos que você virou coordenador de um curso, você tem o poder de modificar uma parte do curso de biologia, que falava assim, não, isso aqui precisava mudar porque não me ajudou, assim, eu tive que vir virar muito sozinho, foi muito ruim, eu não consegui. Você acha que tem alguma coisa assim? O que você mudaria? Eu incluiria mais atividades de campo. Acho que esse contato com esse tipo de contato te melhora não só como pesquisador, mas como pessoa também. Como biólogo, acho que independente da área, eu acho que é importante ter mais atividades de campo. Não digo que eu senti falta, mas eu acredito que poderia ter mais. Tá. Eu queria que você contasse pra gente, então, uns 2 ou 3 trabalhos que você realizou, que você achou interessante ou didático, que ajuda a gente a entender o que você faz, ou que te ajudou também a entender o que você teria que fazer. Bom, posso falar primeiro mês passado nós registramos, tem mais uma publicação em vias para ser publicada, que nós registramos uma espécie de cobra na nossa área raríssima, e que quando nós fomos ver, fomos atrás, né, dos registros que tinha, basicamente os registros eles formavam um triângulo entre São Paulo, interior de São Paulo e Rio de Janeiro, e tinha uma lacuna, assim, que essa cobra não tinha registro nenhum ali, e nós estamos bem no meio dessa lacuna. Então foi um registro importantíssimo, porque é uma cobra ameaçadíssima, raríssima, e nós achamos lá. Já está em vias de publicação, está em fase de revisão. Um outro que eu posso citar nós estamos
como eu falei, nós não trabalhamos só na nossa área. Atualmente a gente está fazendo o levantamento da avifauna no núcleo Cambucá do Parque Estadual da Serra do Mar, que é um lugar assim, é um pouquinho antes de Pissinguaba e está completamente abandonado. É uma área enorme assim com uma vegetação rica demais e não sei por que ninguém nunca estudou para aquela área. E é mais um projeto que a gente já está fazendo, vai ser publicado. Em menos de um ano de monitoramento já levantamos quase 150 espécies de aves. É bastante coisa. Eu acho que esses dois trabalhinhos resumem bem o que é trabalhar com história natural, né? Você conhecer o ambiente que você tá ali, né? E não partir direto para as análises, para modelagem. Primeiro conhecer ali o lugar. E pra galera que curte alguns outros bichos, assim, você falou do vira-folha, do limpa-folha, agora e dos bichinhos peludos e dos répteis ou até dos invertebrados, tem alguma coisa que você pode contar pro pessoal? De mamíferos, nós temos, se não me engano, 27 espécies de mamíferos. Assim, o contato é bem mais difícil, a gente só tem esses registros através de câmeras trap, mas não temos publicação nessa área, até por falta de conhecimento da nossa parte mesmo. Da conhecimento da mastozoologia. Agora, anfíbios e répteis tem bastante coisa. O rapaz que trabalhava lá, ele era herpetólogo. Tem bastante publicações sobre anfíbios, tanto como comportamento, espécies novas que foram encontradas lá. Então não são só as aves que vivem lá no... Não, mas mesmo com aves, você também... Você estava falando até a gente estava brincando lá do vira-folha, preto e vermelho. Vocês também veem a parte do comportamento, né? Sim. Como você estava falando. E alguma coisa interessante para contar também com esse outro tipo de estudo, né? Quanto a anfíbios, basicamente registros novos de espécie para o local. Então, para comportamento para anfíbios não temos ainda nada de relevante. Para mamíferos também não. O pouco que a gente consegue coletar de dados ainda não renderam uma notinha comportamental relevante. Nessas duas áreas é mais precário, né? Mas acho que é mais pela dificuldade de se coletar os dados. Aves é mais fácil, né? Você anda lá com um binóculo, faz as trilhas, observa alguma coisa, já começa a registrar, né? Mamíferos e anfíbios é um pouquinho mais diferente. Bom, teve esse do limpa-folha, né? Do vira-folha, aliás, de peito vermelho, que foi interessantíssimo. Na câmera trap nós conseguimos registrar o arapapá, que é uma ave bem enigmática da Mata Atlântica, porque ela tem hábitos noturnos, ela é do porte de uma garça, acho que o pessoal vai saber comparar, e nós conseguimos captar ela predando. Coisa que ninguém nunca tinha visto. Conseguimos captar ela fixando a cabeça na ave e pegando um peixe. Era um tipo de comportamento que não se sabia, né, como ela fazia isso lá em Ubatumirim, né. Tem uma área lá em Ubatuba chamada Ubatumirim, é uma área de alagado, fica alguns metros da praia. Estão querendo construir um condomínio lá. É uma área enorme, importantíssima. Teve uma espécie de ave chamada agachadeira mirim, que teve um registro para o Brasil e foi nessa área. Tem uma outra espécie também chamada amarelinho do junco, que nós encontramos lá também. E nós escrevemos uma nota mais como quando nós soubemos que quando fizemos esses registros, nós escrevemos uma notinha já como meio que um apelo, né, para chamar atenção para esse lugar, que é um lugar importantíssimo e que aparentemente vai virar um condomínio gigantesco. Só recuando um pouquinho no tempo, ainda que às vezes algum aluno que esteja começando, alguma pessoa que não é da área, que você falou 2 vezes em câmera trap. E aí, o que é câmera trap, para quem não sabe? Câmera trap é uma armadilha de câmera, né? Que nós instalamos elas em árvores e ela é ativada através de movimento. Então nós
colocamos em algum lugar que a gente acha que passam alguns bichos, algumas tem trilhas, né, que você consegue ver as trilhas dos bichos. Nós colocamos as câmeras traps lá e quando passa alguma coisa, ela dispara, grava, você programa, né, mas grava por cerca de 20 segundos e consegue pegar algumas coisas que em trilha, nós diurnas, principalmente, nós jamais conseguiríamos ver. Veado mateiro, onça parda, mão pelada, que quem não sabe é o nosso guaxinim, né? São coisas que a gente jamais conseguiria enxergar com o nosso monitoramento só andando na trilha, né? É uma ferramenta importantíssima para esse tipo de trabalho. Legal. Tô pensando aqui, tentando pensar no tipo de trabalho, na verdade, que você está fazendo, né? Você está nessa ONG, então ela é fora da academia. Então, um trabalho que a gente pode falar que é não acadêmico, está trabalhando no terceiro setor, né? Porém, a atividade fim mesmo que você está fazendo lá continua sendo bem parecido com a parte acadêmica, né? No sentido de que você está fazendo pesquisa, né? Lógico, você está direcionando um pouco mais para a história natural e tudo, mas é uma pesquisa, tem vários acadêmicos que fazem também história natural dentro da academia, né? O que você acha que você poderia esclarecer assim, para o pessoal que tá com essa dúvida, ouvindo, está com essa dúvida, o que difere da academia, porque você já esteve aqui na academia, para esse terceiro setor, como trabalho acadêmico, qual seria a principal diferença, né? Quem está com dúvida, assim, eu não sei se eu gosto um pouco de pesquisa, mas eu não sei se é trabalhar nessa ONG, numa ONG do tipo dessa, eu ficaria feliz. É muito parecido com o acadêmico. Quais seriam as principais diferenças? Eu acho que a principal diferença é a liberdade que a gente tem para escrever sobre o que a gente quer, né? Na academia, às vezes você pode ser um pouquinho mais restrito, né? Querendo ou não. E a liberdade que a gente tem para escrever sobre o que a gente vê mesmo, eu acho que é o maior diferencial nessa parte. Eu li um artigo esses dias que eles falavam que quando um pesquisador tem uma liberdade maior para escrever sobre o que ele quiser, assim, o que ele tem, que interessa, o artigo dele, o trabalho dele é 40% mais impactante, assim, vamos dizer. Então, acho que essa liberdade para você poder escrever sobre o que te interessa mais é o diferencial. Porque acho que, querendo ou não, algumas pessoas dentro da academia acabam escrevendo coisas que talvez não interessem 100%, né? Trabalham coisas que não interessem totalmente. E acho que isso que é o diferencial. Isso na parte positiva, né? E na parte negativa? Tipo assim, é uma coisa que essa coisa eu prefiro esse aspecto eu prefiro na academia por algum motivo. Qual seria? Negativa, na academia a gente tem muito mais incentivo, obviamente, tem muito mais estrutura para isso, tem uma biblioteca, então na parte não tem nem o que comparar. Quando você vai trabalhar nessa área, assim, uma parte menos acadêmica, você tem um suporte menor. Você não tem um suporte que uma faculdade pode dar. Acho que essa é a parte negativa. Nós encontramos, para a gente contornar esse problema, nós temos que recorrer a vários amigos, contatos em outras faculdades para conseguir equipamento, que nem esse da Jararacuçu, os carretéis. Tem os carretéis e os loggers. Eu expliquei o que é logger? O logger que nós trabalhamos é um aparelhinho parecido com uma bateria de relógio, que nós pré-programamos ele para medir a temperatura num determinado período de tempo. Então, a cada 40 minutos ele mede a temperatura. Então, isso é um logger. Isso é uma coisa que nós só conseguimos porque temos contatos no Butantan. Então, é uma coisa que a gente não conseguiu, por ser uma ONG particular e não tem esse vínculo direto com alguma faculdade, são coisas que a gente precisa meio que garimpar, né? Já que você voltou na Jararaca, eu queria saber se, na Jararacuçu, você falar pra gente como que prende o carretel. Então, já explicar certinho, que às vezes surge essa dúvida, né? Prender um carretel de linha nela, mas como? Amarrou um pedaço de linha nela e a outra ponta ficou pra trás? Como é que foi?
É um método, já foi usado antes, não fomos nós que inventamos. E assim, nós primeiros colocamos o logger em contato direto com a cobra, passamos uma silver tape com uma certa folga, né? Porque se o bicho comer nesse meio tempo, o conteúdo estomacal vai passe tranquilamente. E esse carretel de linha é um carretel um pouquinho diferente, porque a linha sai do meio do carretel. Então nós passamos um papel filme em volta do carretel, colocamos na cobra e passamos uma outra camada de silver tape. E amarramos a ponta da linha em alguma árvore e soltamos. E já perdemos alguns loggers, algumas cobras. E eu acho que é importante falar que o silver tape ele sai na primeira troca de pele. Então não é uma coisa que a gente perde o bicho e ele vai ficar com um silver tape pro resto da vida. Então ele sai fácil. Sofrer do bullying das outras cobras. Nunca mais já vai fazer amigos. Então é uma coisa que sai na primeira troca de pele. Já foi constatado, inclusive. E aí nesse dia a dia todo dá para perceber que assim, 80% da sua fala é histórias de campo, contando campo, tem muito campo, você gosta de campo. Então você tem uma facilidade para isso. E se tem alguma dificuldade no seu trabalho, alguma coisa que você sentiu que sei lá, que trava, por exemplo, a preparação de projetos ou apresentações que você tem que fazer, ou correr atrás de verba, ou assim, qual que é a maior dificuldade que você encontra no seu dia a dia, na sua rotina? O que eu encontrei mais dificuldade foi correr atrás das escolas para implantar o projetinho de educação ambiental lá. Me reuni com várias diretoras, várias simplesmente não apareceram nas reuniões. Então, era uma coisa que ia cansando e ia desanimando, né? E acho que essa parte foi a que mais me pegou, que mais desanimou, assim. Frustrou, né? Sim, frustrante, total. Mas acho que essa foi a principal dificuldade. Porque, como eu falei, tive um suporte muito bom da equipe que já trabalhava lá. Então eu me consegui adaptar relativamente fácil. Uma coisa que eu lembrei agora também, naqueles itens de preparação da academia, também teve a parte, como você falou, que além do campo tem que escrever os artigos, né? Então talvez esse treinamento da escrita do artigo também teve o treinamento durante a iniciação, né? Essas com o TCC, né? Sim, não, totalmente. Eles inclusive, eles só me chamaram porque eu já tinha esse treinamento, né? Eles me chamaram mais para poder conseguir ter alguém para publicar, para que saiba escrever. Então, na faculdade, isso não tem nem o que falar, né? Foi essencial. E aí eu tô pensando o seguinte, bom, eu sou um aluno de início de graduação, seja qualquer curso, né? Um curso ambiental que gostou desse trabalho e falou assim, eu quando me formar quero mirar nessa ONG ou um trabalho parecido que tenha perto da localidade onde ele vai morar ou se formou. O que você poderia sugerir para esse aluno para prestar atenção na sua formação? Se você gostou desse tipo de trabalho, preste atenção durante a sua formação, nisso, evite aquilo. Qual seria a sua sugestão ou podia pensar assim, qual seria a sugestão para o Rafael se você voltasse no tempo e pudesse te encontrar lá no início da graduação, né? Então, eu consigo separar duas coisas principais que acho que foram chave para conseguir esse emprego, que foi experimentar coisas novas, sair da zona do conforto, sabe? Coisas que te interessem. Tentar mesmo, não precisa ser da sua área, que nem eu, dos meus primeiros campos aqui na faculdade foi com herpeto. Aí já consegui eliminar isso porque não bateu, entendeu? Então, uma das minhas dicas é tentar coisas novas nessa fase de experimentação, né, que é a faculdade. E enquanto você faz isso, criar uma rede de contatos. Na verdade, isso eu aprendi mais já lá vi como é importante já no emprego, porque você saber a quem recorrer em determinadas situações pode ser determinante no seu sucesso ou não. Então, acho que criar uma rede de contatos enquanto você está experimentando essas coisas novas é bem importante. Então, acho que essas duas coisas
as principais que eu poderia passar para um aluno que está nessa cursando, né, ciências biológicas. Mas iniciação científica ou alguma disciplina ou alguma coisa extra que não tem na biologia e faça um curso, alguma coisa você pensa assim, faça um curso X de fotografia, ou sabe, alguma coisa assim que seja alguma coisa extra que a universidade não dá, ou prestar atenção em alguma coisa que a universidade oferece, mas acaba passando desapercebido como não importante. Sabe, como por exemplo, vou dar um exemplo de filosofia, né? Às vezes a gente sempre, ou estatística, a gente sempre acha que não é muito importante e depois não é. No caso, eu dei 2 exemplos que no caso não são, não deve ser, né? Mas só para exemplificar a pergunta, né? O que eu acho que foi importante, que eu realmente não dei muita atenção, foi como fala, de escrita científica, num dos primeiros períodos. Logo que eu entrei, assim, eu não tinha muita noção, né, do que eu iria fazer, então era uma coisa que não me liguei muito, passei, assim, quase que batido. E isso faz total diferença mais pra frente. Quem pudesse, quem tem que se dedicar nessa parte, porque é um diferencial que você vai ter. Porque já encontrei bastante pessoas que sim, não sabem escrever, não sabem montar um texto coeso e tal. E se atentar a isso, eu acho que é bastante importante, né? Como escrever um artigo. Alguma disciplina, as disciplinas, se é história natural, disciplina de zoo, de botânica, aqueles nomezinhos chatos, sei que, mas porra, é chato na hora, mas é bem importante. Depois eu vi a importância de ter feito aquele nome zarada toda, ou não, aquele negócio na verdade não serviu pra nada. Então acho que, deixa eu ver, tem mais alguma coisa que ele tá lembrando? Acho que não tem mais, antes da gente já estar encaminhando meio para o encerramento, mas você falou só do seu contato, mas fazer um jabá do projeto, né? Você fala assim, se tem página na internet, aliás, até explicar por que é DACNIS, né? O que é DACNIS, agora que me surgiu isso, né? Aí você fala da página do projeto, os e-mails de contato, telefone, se as pessoas estiverem interessadas mais, se tem visita ou se é só uma coisa mais científica, como elas podem fazer para entrar em contato e conhecer o trabalho de vocês. Então, Dacnis o nome é o gênero de uma ave, Dacnis caiana, que é o saí azul, e que foi essa ave que levou a presidente da ONG a criar a ONG, que ela viu essa espécie no quintal dela e começou a se interessar e surgiu a ideia de criar uma ONG e ficou isso, Projeto Dacnis, que é o nome do gênero, né, dessa ave. E qualquer dúvida que tiverem, pode entrar me manda um e-mail. Também tem a página do Face do projeto, é Projeto Dacnis, só tem nós lá. Tem alguns dados, alguns registros interessantes lá já na página do Face. Vou botar o link no post depois. Sim. Pode mandar mensagem tanto na página, que vão responder, ou pode entrar em contato direto comigo, que eu agora como eu tenho estou gerenciando mais ali, eu já consigo, qualquer dúvida, já consigo sanar. E como eu falei, quem quiser conhecer a área, tanto só para conhecer mesmo, não precisa ter fins científicos, só pode entrar em contato comigo, nós marcamos um dia e estamos de portas abertas. Agora pintou uma curiosidade da Dacnis. Tem algum projeto com ela, algum resultado, alguma coisa interessante sobre ela? Não, sobre a Dacnis não, foi só o nome mesmo. É uma bem comum, então é bem conhecida a história natural dela, mas é uma das mais bonitas da Mata Atlântica, é um azul com preto vivo, quem quiser procurar aí, é bem legal essa espécie. Então foi só mais uma inspiração pela beleza, né? Ah, legal. Bom, galera, então essa foi a entrevista aí com o Rafael. Então, primeiro, agradecer a disponibilidade de ter feito essa entrevista aí. Foi bom ter visto você de novo, né? Que você já saiu faz um tempo. Quanto tempo você se formou? Imagina, prazer foi meu de ter recebido esse convite. Muito bom. Bom, me formei em 2015, já quase 2 anos. Quase 3. Eu tô achando agora, tô pensando que você saiu da modelagem e foi para a história natural por causa daquele seminário de estatística que eu fiz você fazer. Não, depois dessa, tchau estatística.
Não, eu não excluí modelagem ainda. Eu ainda gosto de modelagem. Gosto de, quando você roda as análises, sair aqueles resultados significativos. Dá uma sensação muito boa. Mas realmente, história natural agora Tá focada, né? tá mais focado para isso. Que também é legal, né? Não tem por que excluir as duas coisas, né? E você pensa em fazer o mestrado mais tarde, mais para frente? Ainda pensa em voltar para a área acadêmica? Sim, eu pretendo fazer mestrado, até porque tem um laboratório enorme lá. Pretendo fazer mestrado sim, não parei na graduação ainda não. É que por enquanto eu quero experimentar essa fase, né? Ver até onde eu posso chegar ali, mas depois eu pretendo fazer mestrado sim. Não, é só completar que depois que ele fez a disciplina de comportamento animal, aí ele saiu do lado negro da força e viu a luz, né? E aí foi picado pelo bicho do comportamento animal, não tem retorno. Mas pior que influenciou bastante. Eu tenho um livro ainda, eu tô relendo o livro, foi um diferencial também. Vou cortar essa parte de puxação de saco. Beleza, Rafael. Então, de novo, agradecer aí a disponibilidade de ter contado um pouco para os ouvintes, aí participar desse nosso projeto de divulgação científica também, né? E deixar aí para você as últimas palavras antes da gente se despedir. Não, queria agradecer o convite, foi bem legal. Acho que esse podcast eu acho bem massa mesmo. Dá para atingir muito mais pessoas. Essa conversa informal dá um outro clima para coisa e dá para fluir melhor, né? Então acho que é muito, muito legal esse projeto. E o que eu puder contribuir, ajudar, tanto aqui como lá com o projeto Darkness, estou à disposição. Já tenho meu contato. E é isso, obrigado de novo. Beleza, então, todos os links e o Rafael Contatos e o que a gente comentou vai ficar no post, né? Para quem quiser se interessar, e depois qualquer coisa entra em contato com o Rafael ou com o pessoal do projeto, né? Então, galera, até o próximo episódio e tchau, tchau.